Olá, alunos dos colégios Univap, olá a todos os vestibulandos. Hoje a gente vai analisar a prova do segundo dia do Enem, uma prova mais uma vez muito bem elaborada, mas uma prova muito trabalhosa, muito desgastante, afinal são 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática, mais a proposta de redação. Eu trago aqui para vocês a análise feita em conjunto com os nossos professores dessas áreas. Em resumo, a gente pode já começar dizendo que a estética da prova se aproximou com a edição anterior. Em que aspecto? Bom, ontem nós vimos em Humanas uma diminuição dos textos dos enunciados e das alternativas. Em linguagens, essa diminuição não foi tão expressiva. Em linguagens, a gente viu que as questões de linguagens continuam um pouco maiores do que as questões de humanas. Na prova de linguagens, uma cobrança dos mais variados gêneros linguísticos e textuais, como, por exemplo, campanhas publicitárias, o excerto de uma revista abordando as implicações das redes sociais na vida cotidiana. Então, a gente pode abordar as seguintes temáticas na prova de linguagens. Primeiro, a função ou as funções da linguagem e a função referencial. Muitos gêneros discursivos, principalmente, entender a função social do texto, os aspectos culturais, sua esfera de circulação como entre as relações humanas, a variação linguística, os efeitos do uso da linguagem coloquial ou da linguagem em um contexto comunicativo, a relação entre forma e conteúdo textual, intergêneros, entre carta e canção, por exemplo, vimos poemas aparecendo na prova, as relações entre linguagens como dança, artes plásticas e a gramática como um recurso de argumentação, um recurso argumentativo ou de construção significativa do texto, dando maior significado àquilo que está sendo abordado. Em síntese, a prova de linguagens deu continuidade ao padrão que o INEP propõe. Um diálogo constante com o desenvolvimento de competências e habilidades do aluno e a exposição das grandes temáticas descritas no PCNs, ou seja, nos parâmetros curriculares nacionais. Já a prova de matemática é uma prova que correspondeu ao padrão das últimas 4 edições, questões muito bem elaboradas e que exigiam um trabalho por parte dos candidatos. A prova dialogou com a estética da prova de Ciências da Natureza ontem, no que diz respeito ao quesito contextualização. Então, os temas das questões, na sua maioria, tinham essa ligação de contextualização com o cotidiano da vida dos alunos. Então, nós vimos o uso de gráficos e temas como probabilidade e porcentagem, tabelas dialogando com probabilidades. Na contextualização, vimos questões que abordavam, por exemplo, o consumo ideal de água em uma família e a economia desse recurso hídrico. Enfim, os temas de matemática não trouxeram grandes novidades nessa prova, mas isso não quer dizer que a prova tenha sido mal elaborada, ao contrário, ela foi muito bem elaborada e muito trabalhosa para os alunos. Por fim, chegamos na grande expectativa desse segundo dia do Enem, a redação. O tema discutido esse ano foi um tema muito discutido também nos colégios Univap. Por exemplo, os nossos professores de Ciências Humanas e de Linguagens trabalharam muito essa questão da violência contra a mulher, a questão do feminismo, essas questões que permeiam toda essa discussão. A proposta ela tem aquele estilo clássico do Enem, que aborda os aspectos dos direitos humanos e os exercícios da cidadania. A temática girou em torno aí da implantação da Lei Maria da Penha, 9 anos atrás, e a palavra-chave foi a persistência da violência contra a mulher. Apesar de assistirmos aí nos veículos de comunicação hoje à noite, muitos vestibulandos dizendo o tema foi fácil, a proposta foi fácil, não é bem por aí. A proposta supera a discussão sobre gênero. Ela solidifica problemas ligados a essa discussão sobre gênero. Então era necessário do aluno um texto mais apurado, mais bem elaborado, com premissas sustentadas em argumentações válidas, que não se pautassem somente nas questões punitivas dos infratores,
mas na forma como a questão dessa violência está enraizada em algumas culturas e até enraizada em algumas localidades do Brasil. Daí a necessidade de uma análise através dos textos de apoio. Os textos de apoio não são colocados pelo INEP na proposta da redação por somente um capricho, ao contrário, eles são colocados ali para apoiar o aluno e para que sejam utilizados também. Então, a partir do texto de apoio e da temática, é uma construção crítica da sua tese. Lembrando que os textos trouxeram dados acerca da violência e do feminicídio no Brasil. Então, a necessidade de um texto substancial, que pudesse ir além do que já dissemos ou de uma abordagem sem sustentação. Talvez um caminho considerável fosse de trazer a discussão dos direitos das minorias e a concepção das mulheres no Brasil como minorias acerca dos seus direitos, mas maioria no que corresponde aos números populacionais. O termo persistência aí é o que deu a noção de estar na centralidade dessa discussão. Bom, gente, em síntese, a prova do Enem mais uma vez demonstrou sua qualidade. A cada edição percebemos que a prova deixa de ser meramente interpretativa, como diziam alguns especialistas há 5 ou 6 anos atrás, e exige dos candidatos o desenvolvimento de conteúdos nas suas competências e habilidades. Também notamos um diálogo claro com os grandes vestibulares do país, onde o INEP traz o formato da prova e as estaduais paulistas vão discutindo aí os conteúdos, tá? Sim, o Enem se configura como um exame muito bem elaborado e de alto nível e muito trabalhoso, sim. Não é mais uma prova qualquer, ao contrário, o Enem veio realmente para ficar e é a maior porta de ingresso na vida acadêmica. Quero dar os parabéns aos guerreiros e guerreiras que resistiram a esse primeiro período da nossa maratona dos vestibulares aí de final de ano, que resistiram esses 2 dias de prova exaustiva do Enem. Agora é momento para retomarmos o fôlego, nos prepararmos para as provas da nossa região. Afinal, nós temos pela frente aí a FUVEST chegando, a CONVEST, a VUNESP, o vestibular da nossa universidade, da Univap, que traz suas 60 questões, proposta de redação e se configura hoje como o melhor vestibular da região do Vale do Paraíba. Boa noite aos vestibulandos, boa noite aos nossos professores que nos auxiliaram nas análises nesses dias, que estiveram conosco na porta dos locais de prova. Parabéns pela garra de cada um de vocês e vamos para frente porque ainda tem muito resultado que a gente pode alcançar. Obrigado e boa noite.